curso do Saber Direito desta semana é sobre constitucionalismo feminista e aborda a história constitucional, o Estado, a igualdade de gênero e o constitucionalismo e o feminismo. A professora é Cristine Petter. É um imenso prazer iniciar esse curso aqui no Saber Direito. A todas e todos vocês que vão nos acompanhar durante essa semana, falando sobre constitucionalismo e feminismo, portanto, constitucionalismo feminista, eu dou o meu olá e o meu muito obrigada. É um prazer imenso preparar um curso de uma matéria que sempre me apaixonou. A ideia do constitucionalismo, a ideia dos direitos dos homens e das mulheres, dos cidadãos e das cidadãs, sempre foi uma preocupação da minha história acadêmica. Desde os primeiros semestres do curso de Direito, eu sempre me interessei muito por essa ideia de que todos somos iguais. Vivemos em um planeta de seres humanos com diferenças históricas, diferenças culturais, diferenças de sociedade, de evolução da sociedade, mas que de alguma forma somos todos seres humanos. Essa igualdade plena, natural, ela sempre se colocou à disposição de comunidades políticas, de ideias, de premissas, de paradigmas que se diferenciam geográfica, que se diferenciam no tempo, que se diferenciam pelas fórmulas escolhidas por cada povo e por cada comunidade para lidar com as suas próprias angústias e com seus próprios afazeres. Nesse ambiente, o constitucionalismo é um movimento muito rico e interessante, complexo na sua realidade, mas muito acessível para a nossa história, para o nosso dia a dia, para as nossas comunidades reais, comunidades efetivas de participação na sociedade política. Então, esse curso foi pensado a partir de uma provocação de algumas professoras de direito constitucional brasileiras, para que a gente pudesse, de alguma forma, refletir, jogar luzes, estar à disposição do qual o papel, de perguntarmos qual o papel da mulher e da cidadã no constitucionalismo. Quem foram as primeiras mulheres a se colocarem à disposição desta luta pela inclusão do feminino na perspectiva do constitucional. Então, a história constitucional, vai ser uma primeira parte dessa nossa empreitada. Vamos estudar um pouco como iniciou esse movimento, quem foram as mulheres que estiveram presentes no início desse movimento e como ele, de alguma forma, foi entregue à sociedade contemporânea a partir dessas ideias que muitas vezes ficaram esquecidas e muitas vezes foram invisibilizadas dentro desse processo que nós vamos chamar de constitucionalismo feminista. No segundo momento, nós vamos passar um pouco por uma distinção bastante importante da teoria constitucional contemporânea, que é a ideia de Estado de Direito e de Estado constitucional. Qual seria a diferença básica entre um modelo e outro, se é que elas existem? Vamos também passear um pouco pela história desse constitucionalismo e a sua principal interseção com a igualdade de gênero. O que é essa tal de igualdade de gênero? E por que a ideia de igualdade de gênero tem mais força e mais aceitação do que o feminismo? Há diferenças? Dentro dessa perspectiva, o estudo do constitucionalismo feminista tem que passar por essas ideologias ou por essas ideias que permearam o constitucionalismo desde o seu início até os dias atuais. Vamos passar pelas teorias liberais, pelas teorias institucionais, pelas teorias socialistas, pelas teorias sociais, pelas teorias democráticas e pelas teorias das ordens de valores ou teorias pluralistas. Essas teorias são importantes para que a gente possa tratar desse tema, que é um tema tão atual, tão necessário quando falamos em terceira fase ou melhor fase da democracia no mundo e que de alguma forma estamos um pouco assustados e assustadas com alguns chamados backlashes, ou seja, retornos ou retrocessos de conquistas que já foram garantidas especialmente pelo século XX. Dentro dessa nova forma de enxergar o direito constitucional, ou de uma forma mais completa de enxergar o direito constitucional, a proposta de um constitucionalismo feminista tenta ser a colmatação de uma lacuna histórica
indissociável do patriarcado. Ou seja, parece que escolheram um padrão masculino em algum momento da história, um padrão de vivência que nem os próprios homens talvez tiveram muita consciência de que assim estava sendo estabelecido, mas que vira um momento de acomodação e de olhar as expectativas do direito constitucional a partir desse padrão. E o constitucionalismo feminista vem a propor não uma dominação das mulheres, não uma dominação de um único padrão, mas exatamente a acolhida e a fórmula mais plural de acolher todos os padrões sociais, especialmente naquilo que nós vamos chamar de terceira onda do feminismo. Então, o nosso curso, durante toda essa semana, vai tratar de temas que vão ter a ver com a sua vida, homem, mulher, na sociedade contemporânea, e vai ter a ver com algumas questões que estão implícitas ou que são ganhadas por herança, são atávicas na nossa sociedade e que nós, muitas vezes, sequer nos perguntamos por que é assim. Então, dentro dessa perspectiva, é muito, muito importante que todos nós nos engajemos em um projeto de encontrar na democracia uma pauta para discutir o feminino e o masculino, para discutir a maior parte da sociedade que se encontra excluída dentro desse processo de ascensão política, de participação, voto e vez, de ideologias constitucionais subjacentes, de teorias que explicam a nossa realidade a partir de um lugar de poder, de um lugar de fala que nos coloquem como representantes dessas meninas, dessas mulheres que se colocam à disposição de uma sociedade com toda a sua inteligência, com toda a sua sensibilidade e com todas as suas acolhidas, ou seja, vamos falar de algumas interseccionalidades que geram na sociedade planos não apenas de um lado B, mas de um lado C, de um lado D, de um lado E. Isso tudo vai ficar mais claro dentro dessa nossa perspectiva. Então, começando a nossa primeira aula, eu gostaria de falar um pouco sobre a história do constitucionalismo e a história do feminismo e como essas duas histórias se encontram há mais de 2 séculos. É preciso falar que o constitucionalismo tem marcos históricos, que o constitucionalismo começou em algum momento. Mas isso não quer dizer que ele tenha começado ab início ou de uma forma original naquele momento. O século XVIII, especialmente na virada da história moderna para a história contemporânea, ele tem a ascensão de um modelo político que se diferencia de tudo que se vivia anteriormente. Anteriormente, nós estávamos vivendo, na Idade Média especialmente, e na Idade Moderna, de uma forma mais clara, uma ascensão dessa sociedade plena, dessa sociedade completa. Ou seja, em que os papéis sociais começaram a ser diferenciados e equalizados a partir de ideias, a partir de movimentos. Já era possível notar, principalmente a partir do iluminismo, que a racionalidade passaria a tomar conta da humanidade e que os mitos e as próprias ideias mais relacionadas à metafísica ou a isso que não se explica a partir da concretude, vêm a ser uma ideia importante, ou seja, a razão passa a fazer uma contraposição à intuição ou a essa, vamos dizer, perspectiva mais irracional, que tem a ver com sentimentos, que tem a ver com coisas que a ciência empírica não consegue explicar. Então, dentro desse movimento iluminista, obviamente, nós não tínhamos apenas uma parcela da sociedade envolvida. Homens e mulheres construíram a razão da humanidade e essa perspectiva vem, no século XVIII, a consagrar um modelo de igualdade plena, ou seja, vem a tentar defender que precisamos de valores para todos e para todas. Mas, infelizmente, naquele momento histórico, devido a condições da própria sociedade, especialmente da sociedade europeia, especialmente da sociedade ocidental, nós tivemos uma influência marcante de uma prática social, de uma moral pública que era essencialmente padronizada pelo poder dos homens. Um poder físico, um poder bélico, um poder de uma racionalidade diferente daquela que se desenvolvia
das mulheres, que também tinham um papel essencial, mas que colocava-se à disposição de tarefas menos públicas, de tarefas mais confinadas a talvez o que elas achassem de mais importante na sociedade. A ideia da maternidade, dos filhos, da família, da construção da sociedade desde os seus primeiros dias, ou seja, da construção da vida em comunidade a partir de seus lares. Então, essa perspectiva um pouco mais filosófica faz com que o nosso constitucionalismo do século XVIII seja um constitucionalismo especialmente importante para explicar tudo o que veio antes. O constitucionalismo do século XVIII partiu de alguns ideais. A Revolução Americana, a partir dos seus ideais de liberdade, de inserção pública de todos e todas para ter voto e vez na sociedade, e principalmente a partir de uma ideia de direito à busca da felicidade, pauta nesses 3 pilares o início de uma nova perspectiva constitucional. Ou seja, o constitucionalismo é o direito à liberdade, a igualdade pública, participação, voto e vez, e a busca da felicidade. São os 3 ideários da Revolução Americana. Esses ideários geraram um país que nós conhecemos hoje. Esses ideários cultivaram nos Estados Unidos uma ânsia pela plenitude do seu povo. E a Revolução Americana é um marco histórico porque nos deu aquilo que de mais concreto esse movimento conseguiu gerar: a Constituição escrita como um modelo paradigmático a ser atualizado, exportado e apreciado principalmente pelo mundo inteiro. No mesmo momento e a partir das mesmas inquietações, o povo francês também estava vivendo a sua própria revolução. A Revolução Francesa, famosa, que marca, inclusive, na perspectiva histórica, a passagem de um momento moderno para um momento contemporâneo. A Revolução Francesa tem um ideário mais conhecido de todos nós, que muitas vezes se amolda ou se confunde com o ideário americano, mas a partir de outras expressões. Liberdade, igualdade e fraternidade é o ideário da Revolução Francesa que todas nós e todos nós conhecemos desde os nossos primeiros encontros com a história e a filosofia política contemporânea. Falar em liberdade é falar da mesma liberdade da Revolução Americana. Falar em igualdade na França não é a mesma coisa que falar em direito à voz e vez nos Estados Unidos. Mas é colocar todos numa condição democrática de participantes ativos do processo de elaboração das regras que vão estar à disposição dessa sociedade nesses momentos necessários de crise ou mesmo de avanço social contínuo. E o terceiro ideal é que se coloca à disposição de 2 perspectivas bem diferentes das revoluções americana e francesa. A Revolução Americana nos propõe o direito à busca pela felicidade, algo que ficou escondido na literatura, em alguns livros de George Mason ou de um dos Founder Fathers que nos colocam à disposição de perceber a importância para a formação da sociedade americana da liberdade na sua plenitude de ser cada um o que é. Imagine, vindo de uma sociedade europeia muito tradicional, rigorosa nos seus padrões, muito ciente e ciosa das suas próprias regras, aquele inglês, aquele europeu que vinha para a América encontrava aqui um mundo de possibilidades, um clima diferenciado, uma extensão territorial belíssima e riquíssima e um povo muito estranho com quem e para quem essa sociedade e esse espaço geográfico servia anteriormente. Não foi uma luta fácil, sabemos que a história nos traz muitos capítulos trágicos desse encontro do europeu com o nativo americano, nas Américas como um todo, mas de alguma forma isso gerou uma sociedade com uma liberdade que busca algo que se chama bem-estar, que se chama felicidade. A Revolução Francesa, mais contida nos padrões europeus, centenários, vindo dos feudos, vindo dessas sociedades que iam se formando aos poucos nas comunidades políticas locais,
coloca a ideia de fraternidade como terceiro ideal. Todos somos iguais e livremente iguais para sermos fraternos, para sermos conjuntamente uma sociedade que se coloca à disposição do outro e da outra dessa forma mais específica. Mas estou falando assim por quê? Porque esse ideário da Revolução Francesa marca a nossa história, né? E marca de uma forma bastante clara a assunção do movimento político que nós vamos cuidar durante toda essa semana aqui, que é o constitucionalismo. Sem essa perspectiva, o constitucionalismo não teria nascido da forma como nós conhecemos hoje. Então, a Revolução Francesa e especialmente a Revolução Americana são os marcos históricos mais relevantes e mais importantes deste primeiro momento do constitucionalismo contemporâneo que nos traz hoje aqui no século XXI ao constitucionalismo feminista como uma possibilidade de discussão nesse âmbito e nessa formulação. Chegou o momento do nosso quiz. Para você que acompanha a TV Justiça e quer, de alguma forma, usar os seus conhecimentos, aquilo que a gente está falando aqui, para aprimorar a sua vida profissional ou sua vida de estudante de direito, esse é o momento da participação e da consolidação daquelas ideias que, às vezes, de forma difusa, de forma mais livre, são apresentadas aqui. Vamos para o momento de compreender e consolidar aquilo que nós estamos falando aqui. Quais os primeiros marcos históricos que indicam o início do constitucionalismo contemporâneo? Será a Revolução Gloriosa e a Revolução Francesa? Revolução Americana e Revolução Francesa? Revolução Francesa e Revolução Industrial? Revolução Gloriosa e Revolução Industrial? Nós sabemos que o século XVIII é o século das revoluções. Então, todas as respostas, de alguma forma, contemplam essa expectativa, que é a expectativa do constitucionalismo contemporâneo. Nascer de rupturas, romper com o antigo regime e fazer nascer um novo regime. Será que foi a Revolução Gloriosa e a Revolução Francesa? Será que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa? Ou será que foi a Revolução Americana e a Revolução Francesa que marcaram a história desse constitucionalismo como modelo político vigente desde o final do século XVIII até os dias atuais? A resposta já está praticamente dada. Claro que a Revolução Francesa e a Revolução Americana são os marcos históricos mais relevantes e mais importantes daquilo que nós chamamos de constitucionalismo contemporâneo. O constitucionalismo, como ele nasceu no século XVIII, a partir de duas revoluções importantíssimas como ideário dessa nova comunidade ou dessa nova forma de organização da sociedade, ele tem, obviamente, a influência de autores e, aqui na nossa perspectiva, de autoras que marcaram de forma indelével e definitiva a sociedade contemporânea, ou seja, as expectativas de democracia, de poder, de organização do Estado, de direitos fundamentais, até de supremacia da Constituição que nós vivenciamos hoje. Para que vocês possam compreender o direito constitucional a partir da perspectiva do constitucionalismo e das interseções desse constitucionalismo com o feminismo, eu acho que é relevante pensarmos, primeiramente, o que é o constitucionalismo. O constitucionalismo é esse movimento, é essa consequência, é esse modelo político que se desenvolve principalmente a partir do final do século XVIII e conduz as nossas sociedades a respeitarem a lei, a darem importância crucial ao direito para a harmonia e convivência em sociedade. O constitucionalismo é um movimento que nos coloca como cidadãos de um mesmo país a seguir as mesmas regras a partir de uma carta que ficou conhecida como Constituição. A maioria dos países tem constituições escritas, são pactos escritos que nos conduzem em sociedade à melhor forma e à melhor harmonia possível
nas coletividades. Então, esse constitucionalismo e essa fórmula constitucional, ela não é a mesma, obviamente, desde o final do século XVIII até hoje. Passamos por várias etapas. E aqui eu gostaria de pontuar com vocês a ideia desse constitucionalismo a partir de alguns autores que são importantes. Sem dúvida alguma, para começar as ideias da Revolução Francesa, temos que falar da Constituinte Burguesa de Emmanuel Siey, uma obra que foi construída como panfletos para estimular a Revolução Francesa e que se coloca à disposição de uma série de informações importantes para entendermos o constitucionalismo dos dias de hoje. Eu destacaria da obra de Emmanuel Siey a divisão da sociedade em 4 classes: os camponeses, os rudimentares proletários de uma indústria nascente que viria com a Revolução Industrial se consagrar no século XIX, os comerciantes e donos de terra e os profissionais liberais. Essas 4 classes que se misturavam na França e que estavam clamando pela vida nos burgos, ou seja, nas cidades, ficou conhecida como classes que movimentaram a Revolução Francesa. Nós tínhamos de um lado o clero, nós tínhamos de outro lado a nobreza e, numa terceira via, nós tínhamos todo o mais. Homens e mulheres rurais, homens e mulheres trabalhadores rudimentares das indústrias, né, nascentes, corporações de ofício no final do século XVIII, e temos os proprietários, as proprietárias, os comerciantes, as comerciantes, as profissionais liberais e os profissionais liberais. Então, o que afasta as mulheres desse ambiente se elas estavam nessas 4 classes sociais? As mulheres não tinham os mesmos direitos à educação formal e ao trabalho público, né? Ou seja, fora dos seus lares, como os homens. E aí, a importância do primeiro livro que eu gostaria de apresentar a vocês dentro dessa perspectiva. A Reivindicação dos Direitos da Mulher, de Mary Wollstonecraft, é uma perspectiva dessa mulher que estava alijada dos processos públicos no século XVIII. A Mary é uma inglesa que, quebrando os padrões da época, estava de alguma forma a reivindicar os mesmos direitos que as revoluções estavam pregando, que estavam buscando para homens naquele momento, também para as mulheres. Ao lado de autoras como Olympe de Gouges, ao lado de pessoas que lutavam, né, no seio da Revolução Francesa, anônimas, né, construindo esse ideário de liberdade, igualdade, fraternidade, que veio a permanecer no seio dessas sociedades por meio da educação que os filhos recebiam no lar, por meio da primeira educação formal nas escolas, ela também, né, participou dessa revolução e ela também esteve nessa revolução, mas de uma fórmula invisível, de uma fórmula que não era nos centros ou nas maiores perspectivas da política que levou à Revolução Francesa. Então, a Mary, que é uma autora importantíssima, viveu apenas 38 anos, com uma liberdade incrível e que coloca-nos à disposição, talvez, dessa primeira semente do constitucionalismo contemporâneo. Há outras antes dela, Christine de Pizan, por exemplo, né? É uma excelente autora do século anterior, mas a Mary apresenta-se como a primeira e a mais, de alguma forma, visível mulher que apresenta o feminismo, que vem a nascer como um movimento lá para o final do século XIX e se consagrar naturalmente na primeira metade do século XX. Mas o direito constitucional não foi feito pela voz nem pelos estudos de Mary Wollstonecraft, nem muito menos pela linda Carta, né, de Direitos Fundamentais das Mulheres, de 1791, de Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, inclusive, foi decapitada por suas ideias serem consideradas subversivas no seio daquela balbúrdia, daquela confusão que se colocava no momento da Revolução Francesa. Toda a fórmula de inserção da mulher vem efetivamente a partir do final
do século XIX, início do século XX, com movimentos que nós vamos ter uma aula específica para falar, mas que eu gostaria de adiantar com uma figura bastante importante do século XX, francesa. A Mary eu escolhi como nosso ícone inglês, né, ao lado de Olympe de Gouges, que pouco nós temos, né, escrito ou à disposição do que ela falava. E estando aí no século XX, eu venho a falar da Simone de Beauvoir. Muito mais conhecida e muito mais festejada nos ambientes feministas, a ideia é que o segundo sexo, o livro mais importante, mais estudado da Simone de Beauvoir, possa ser associado a uma ideia de feminino e a uma ideia de feminismo de uma fórmula padronizada e muito bem enquadrada. Memórias de uma Moça Comportada é um livro que nos coloca à disposição das nossas próprias práticas, da moral feminina que se constrói durante o século XX, seja na Europa, seja nas Américas, e que nós, já tendo acesso a alguns direitos reivindicados lá no início da Revolução constitucionalista, se colocam à disposição da mulher depois de muita luta, luta das sufragistas pelo voto e luta de uma autonomia da mulher em relação ao homem para a sua vida pública e social. Então eu gosto desse livro porque nos coloca à disposição de uma mulher autônoma, de uma mulher que vai questionar os próprios padrões femininos da sua existência na comunidade política. E o direito constitucional, de alguma forma, apreende a igualdade, agora no século XXI, a partir dessa perspectiva. Mas não foram as mulheres que construíram a história do constitucionalismo no século XIX e no século XX. Autores como Fernando Lassalle, para usar essa experiência mais alemã-austríaca, construíram uma ideia de que o constitucionalismo e a Constituição era uma mera folha de papel, se não vivenciada no seio das sociedades. Mas essa sociedade, infelizmente, uma sociedade marcada já por uma predominância do masculino no mundo público. Poucas mulheres comentam o momento crucial do século XIX, em que houve a virada de um constitucionalismo puramente liberal, das evoluções liberais do século XVIII, para um constitucionalismo social, crescente e pujante, especialmente na primeira metade do século XX. Então, as autoras ficam menos visíveis e ficam mais silenciadas neste final do século XIX e início do século XX. A gente não consegue encontrar referências expressas às constitucionalistas que vivenciaram a realidade da teoria constitucional, especialmente na Europa continental e, sem dúvida alguma, no padrão francês do constitucionalismo contemporâneo neste período. Mas temos a história especialmente revolucionária, das mulheres nas Américas que se colocam à disposição de um movimento. Um movimento que não era chamado de constitucionalista, mas que de alguma forma podemos dizer que tem a ver com esse constitucionalismo. As sufragistas inglesas e norte-americanas, de alguma forma, vivenciam a experiência de uma participação democrática, de uma participação mais efetiva daquilo que nós chamamos de constitucionalismo contemporâneo, como a ideia de igualdade plena. Sem dúvida alguma, o primeiro e mais importante valor que herdamos das evoluções liberais do século XIX foram, obviamente, a liberdade. Mas, no final do século XIX, início do século XX, já não bastava a liberdade, queríamos uma liberdade com igualdade. E as mulheres tiveram um papel decisivo nesse movimento. As sufragistas, especialmente mundo afora, começando com a experiência inglesa, mas sem dúvida alguma praticando isso na experiência norte-americana e, por que não dizer, na experiência da América Latina. Temos uma grande mulher na América Latina que estudamos muito pouco. O segundo nome dela é Nísia Floresta, mas ela se chamava Dionísia Pinto Lisboa, uma nordestina que revolucionou os seus espaços a partir da quebra de padrões. E mulheres que estão aí, de alguma forma escondidas nesse manancial de possibilidades que é estudar o constitucionalismo a partir das interseções com o feminismo. Então, acho que agora já estamos, de alguma forma, prontos para iniciar uma nova perspectiva ou uma nova
um novo olhar sobre esse constitucionalismo. E aí, a obra de autores como o do professor espanhol Antônio Henrique Pérez Lunho é essencial para entendermos exatamente quando falamos de um constitucionalismo de terceira fase. A primeira fase, sem dúvida, é a fase do constitucionalismo liberal, envolvido com a liberdade dos seres humanos. A segunda fase, uma luta social pela igualdade, uma liberdade com igualdade. E numa terceira fase, um constitucionalismo aberto, plural, que se coloca à disposição de tudo o quanto. Não apenas daquilo que é padronizado na bipolaridade entre feminino e masculino, mas de toda uma sociedade que se apresenta muito mais colorida, muito mais aberta, muito mais plural a outras perspectivas de sexo, raça, gênero e, por que não dizer, opções de vida, seja vida em comunidade, seja vida em isolamento, mas fazer cada um da sua vida aquilo que lhe aprouver e que lhe, de alguma forma, lhes fazerem mais feliz. A ideia do constitucionalismo de terceira fase, ela é uma ideia ainda em construção. Falamos num direito pós-bélico ou numa pós-modernidade. Na verdade, o Estado de Direito e o constitucionalismo nos colocam à disposição de um enfrentamento de uma perspectiva que nós ainda estamos tentando entender. No nosso curso sobre o constitucionalismo feminista, nós vamos enfrentar os modelos de Estado de Direito e os modelos de Estado constitucional que foram se desenvolvendo especialmente a partir do século XIX, quando as comunidades políticas locais viraram Estados-nação. É essa ideia que eu vou tomar emprestada de um constitucionalismo que muito me influenciou na nossa perspectiva do constitucionalismo brasileiro. Estou falando do professor português Joaquim Gomes Canotilho. Ele realmente é um professor que influencia a história constitucional brasileira de uma forma bastante importante e tem, neste seu livro, bastante festejado pela comunidade brasileira, uma perspectiva de apresentação daquilo que é a teoria constitucional mais relevante. Gostaria de apresentar Canotilho como o nosso professor que nos ensina o que é o Estado de Direito, quais são as teorias e as ideologias, por que passaram esse Estado de Direito e como esse Estado de Direito contemporâneo pode servir às comunidades globais de uma forma mais efetiva, ou seja, mais cheia de conteúdos, histórias e perspectivas para esse século XXI. Então, apresentar o Estado constitucional pelas suas matrizes, apresentar o professor Canotilho como um grande teórico, é dar a um homem a voz também para os estudos do constitucionalismo feminista. Porque é muito, muito importante entender que sofremos as vicissitudes da exclusão, as desigualdades geradas pela indiferença. E que, de alguma forma, estamos lutando por sermos reconhecidas como a segunda parcela e uma parcela igualmente relevante da sociedade. Nós, mulheres e outros e outras, que, de alguma forma, estamos excluídas do padrão do padrão único masculino ocidental, estamos todos à disposição de um mesmo movimento. Falamos em nome das mulheres, mas também estamos falando em nome de todos aqueles que, de alguma forma, se sentem excluídos da perspectiva padronizada que o século XXI não mais acolhe como exclusão. Talvez a maior antítese para a ideia da igualdade não seja a diferença, não seja a desigualdade. Somos desiguais na sociedade. A pior antítese, o antônimo mais cruel da ideia de igualdade é a indiferença. O que isso quer dizer? O constitucionalismo luta desde as suas raízes, desde os seus primeiros momentos lá com as revoluções liberais e chamadas burguesas do século XVIII para incluir todos quantos. Queríamos sair de uma exclusão bastante importante que era
a ideia de que só eram importantes e socialmente relevantes, com voto e vez da sociedade, algumas de suas parcelas. No caso da Revolução Francesa, o clero e a nobreza eram aqueles que, de alguma forma, ditavam as regras sociais da vida em comunidade. A luta do terceiro estado, na lição de Emmanuel Siey, ou de todos aqueles que não estavam no padrão clero e nobreza, foi pela inclusão social, foi pelo reconhecimento de direitos e pelo reconhecimento da sua participação efetiva nas comunidades políticas locais. Então, hoje, em pleno século XXI, já vivendo o que nós vamos estudar como terceira onda do feminismo, ou terceira onda do constitucionalismo contemporâneo, nós vamos falar sobre igualdade e diferença. Nós vamos falar sobre igualdade e acolhida de todos aqueles que estão fora do padrão. É verdade que o feminismo, muitas vezes, ele é taxado de movimento muito esparso ou muito amplo, ou que há vários feminismos, mas de alguma forma é importante que nós pontuemos aquilo que ficou para a história do constitucionalismo nessa perspectiva da terceira onda. E é aí que entra o constitucionalismo feminista, que inspira, de uma forma ou de outra, esta obra coletiva, né, que organizei com as professoras Estefânia Barbosa e Melina Fachin, no último ano, tentando fazer, na verdade, um encontro entre as constitucionalistas brasileiras para que possamos falar sobre as nossas pesquisas e os nossos estudos em direito constitucional do Brasil. A ideia desse constitucionalismo feminista não é a exclusão dos padrões atuais, mas a inclusão de tudo aquilo que está fora desses padrões, como o direito à diferença. Ou seja, não estamos aqui a defender, pelo menos nesse primeiro momento das nossas pesquisas, a defender um constitucionalismo de exclusão dos homens, nem muito menos de exclusão dos padrões masculinos de luta e acesso ao poder, mas estamos querendo incluir outros padrões nessa perspectiva. Vamos sim conviver com esse establishment ou esse status quo que estamos acostumadas e acostumados nos 2 últimos séculos, mas queremos também contar como é possível fazer diferente, sendo com igual respeito e consideração consideradas importantes, relevantes e, de alguma forma, acreditadas nesse sistema de constitucionalismo da igualdade, de constitucionalismo plural. Então, vamos para o nosso segundo quiz? A Revolução Francesa e a norte-americana são influenciadas por uma corrente de pensamento. Qual seria ela? Seria a corrente natural? A corrente social? A corrente liberal ou a institucional? A ideia de influência de uma revolução é sempre uma ideia muito partidária. É uma ideia como se apenas uma dessas tivesse realmente sido importante. Isso não é verdade. Mas as revoluções do século XVIII, que inauguram historicamente e, de alguma forma, didaticamente o constitucionalismo contemporâneo, temos uma dessas correntes de pensamento que prevalecia sem sombra de dúvida sobre as outras. Essa é a corrente liberal. Falamos em revoluções liberais, falamos em revoluções da liberdade e da igualdade humana pela perspectiva de um liberalismo que ainda nascia como corrente de pensamento, mas que já, sem dúvida alguma, deitava as suas principais influências nesses movimentos que se estenderam do século XVII, se consagraram no século XVIII e se colocaram à nossa disposição no século XIX e XX. Me parece que a resposta mais correta, ou aquela que, sem sombra de dúvida, seria uma resposta a você dar em eventualidade de uma prova ou para uma banca que você esteja sendo examinado, é que a corrente de pensamento que influenciou as evoluções do século XVIII, americana e francesa em especial, é a corrente liberal, portanto, a letra C. A ideia da influência dessas correntes nunca se coloca à disposição unicamente de uma perspectiva ou de outra, ou seja, não há
uma possibilidade de, diante de múltiplas interferências ideológicas, dizermos aquela que foi a prevalecente ou a única prevalecente. O ser humano é sempre muito sincrético, ou seja, mistura as coisas. Por isso, o constitucionalismo, como um movimento que vem da sociedade para o Estado e do Estado para a sociedade, ele também é influenciado por essa pluralidade de opções que as teorias e as ideologias subjacentes a cada época, século XVIII, século XIX, século XX, século XXI, estão a contemplar. Então é muito importante que nós todos tenhamos consciência de quais são as ideias, quais são os valores, quais são as teorias que mais nos influenciam e que vai fazer as nossas causas e as nossas lutas estarem à disposição de um constitucionalismo democrático. Porque o constitucionalismo é feito do povo e para o povo. Muitas vezes ele é encapsulado, né, em órgãos de poder, em pessoas que estão no poder, mas isso é sempre uma atuação parcial e deve ser cada vez mais minimamente parcial. Numa sociedade interconectada, numa sociedade feita de múltiplas possibilidades de comunicação, de expressão e de compartilhamento de ideias, não podemos achar que apenas os políticos que ganharam um mandato representativo dominam, estão no poder para influenciar a ideia de constitucionalismo. O constitucionalismo liberal, que nasce das evoluções francesa e americana e que influenciam sobremodo o modo de vida da primeira metade do século XIX, nascendo no final do século XVIII, influenciando o início do século XIX, não é o mesmo constitucionalismo pós-revoluções ou pós-ideias socialistas do final do século XIX e início do século XX. Nós não podemos deixar de encampar na nossa ideia de liberalismo uma aglutinação, uma mescla com a ideia de socialismo. E, a partir disso, a criação daquilo que nós chamamos de democracias sociais. Ou seja, lá do início do constitucionalismo, puramente ou prevalecentemente ou talvez conscientemente liberal, nasce um segundo momento que é o constitucionalismo social, que nos coloca à disposição de ideias influenciadas, sem dúvida alguma, por uma revolução chamada socialista em busca da igualdade plena. Igualdade que talvez não tenha se consolidado da forma da expectativa e na extensão que as teorias do século XIX pregavam, mas que trouxeram ao mundo dois episódios trágicos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. E aqui falo em episódios trágicos da perspectiva do constitucionalismo feminista. O feminismo sempre foi um movimento pacificista. E desde Mary Wollstonecraft, a guerra é vista pelas mulheres como uma irracionalidade. Talvez seja aquilo que hoje eu comparo a essas lutas, né, de esportes consagrados ou de fórmulas consagradas do esporte, como o MMA ou o UFC. Nós mulheres olhamos para isso de alguma forma estranhando, mas há mulheres também nesse espaço. Há pessoas que se acolhem também nesse ambiente diferenciado, considerado mais masculino ou considerado mais feminino, a depender da perspectiva cultural que se vive. Então não é possível dizer ou fazer expectativas de gênero, ou expectativas de sexo biológico, ou expectativas de opções sexuais, como as únicas fórmulas de diferenciar e de acolher a ideia de constitucionalismo feminista. E é por isso que é importante que nós tenhamos alguma percepção, alguma curiosidade, alguma vontade de conhecer melhor as mulheres que estão à disposição desse movimento. Não é um movimento de exclusão, é um movimento de inclusão. Não é um movimento que luta contra a diferença, mas é um movimento que quer perceber a diferença como uma oportunidade para ganharmos igual respeito e consideração na vida pública, assim como, de alguma forma, a conquista já foi feita nas vidas privadas. E já é hora do nosso terceiro quiz.
A história do feminismo é marcada pelas ideias das seguintes autoras: Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges e Simone de Beauvoir, Elizabeth II, Mary Wollstonecraft e Marguerite Herald, Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, Elizabeth II, ou Joana d'Arc, Olympe de Gouges e Marguerite Gerard. Talvez esse seja o momento de testar o seu conhecimento em relação ao movimento feminista. Como nós sabemos, nós não estamos acostumadas a esse termo e temos até algum preconceito quando ouvimos falar em feminismo. E é por isso que é importante estarmos à disposição de uma curiosidade maior sobre essas grandes mulheres que influenciam o movimento feminista desde o século XVIII até os nossos dias. Os 3 nomes que vocês ouviram falar aqui no nosso encontro, nessa nossa primeira aula, é de opção A, Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges e Simone de Beauvoir. Com isso, fica muito claro que o nosso constitucionalismo e o nosso feminismo se encontram. Por quê? Porque é muito importante que esses movimentos sejam considerados movimentos paralelos e que tenham interseções visíveis. E aqui eu já vou começar a introduzir aquilo que nós vamos, de alguma forma, tratar ao longo de todo o nosso curso. O feminismo não é uma ideologia vazia em si mesmo, ou seja, uma ideologia que propõe apenas um único caminho de análise da exclusão que as mulheres e todos aqueles que saem do padrão masculino patriarcal sofreram desde o início desse movimento chamado constitucionalismo. Nós queremos e estamos à disposição de uma inclusão. Queremos estar à disposição de perceber a importância da mulher, dos direitos das mulheres e da interseção que isso tem com o constitucionalismo dentro do ambiente de poder e Estado. Então, é muito importante que a gente perceba, em primeiro lugar, o constitucionalismo é um movimento que gera não apenas um modelo político, chamado Estado de Direito, ou Estado Constitucional de Direito, mas que gera um modo de proceder em sociedade. Então, esse movimento que vem lá das revoluções francesa e americana, do final do século XVIII, gera um modelo político e gera modelos sociais. E o que fizemos disso ao longo desses 3 séculos? Ficou sempre na perspectiva da ideologia que prevalecia ou que parecia prevalecer com mais ênfase no início desse constitucionalismo? Não. Já vivenciamos pelo menos 3 fases bem nítidas e bem diferenciadas desse movimento. A primeira fase, sem dúvida alguma, liberal, influenciada pelas liberdades. Uma segunda fase da igualdade, onde nasce com alguma força o movimento feminista. E uma terceira fase, ainda em expansão, ainda em construção, em que nós falamos de fraternidade ou em busca da felicidade. Então, essa ideia de constitucionalismo, ela é uma ideia que nasce, apresenta um modelo político e se desenvolve com matizes ideológicas liberal, social e fraternal ou democrática ao longo desses últimos 2 séculos e meio. E o feminismo? O feminismo também é um movimento. Também é a busca de uma criação de um modelo político e da criação de um modelo social, ou seja, uma ética política e uma ética social. Usos, costumes e tradições que se apresentam no seio das comunidades, hoje que nós já chamamos de países ou estados-nação, que se colocam à disposição de vetores do poder. Sem dúvida alguma, o nosso principal vetor ou a nossa principal concretização material do constitucionalismo seja as Constituições escritas. As Constituições escritas é o grande legado, é aquilo que nós podemos enxergar, é o pacto sem o qual nada disso existiria. Então, o constitucionalismo é marcado pela Constituição, pela teoria da Constituição, por aquilo que faz a Constituição, chamado de poder constituinte, por fórmulas de interpretar a Constituição, que nós chamamos de hermenêutica constitucional, e por meios de fazer essa Constituição prevalecer.
Isso é o constitucionalismo. O direito constitucional, que é a disciplina que estuda o constitucionalismo, é uma disciplina que se coloca à disposição sobre a teoria da Constituição, a teoria dos direitos fundamentais, a teoria da organização do Estado, separação de poderes e modelo de organização da unidade política, unitário federalista, e principalmente os modelos ou mecanismos processuais de dar efetividade e reconhecer a supremacia da Constituição, o que chamamos de controle de constitucionalidade. Então, esse constitucionalismo que se desenvolve desde o final do século XVIII, passando por essas matizes ideológicas que se aglutinam, elas não cedem lugares umas para as outras. O liberalismo não cedeu lugar ao socialismo. O liberalismo social e o socialismo liberal não cedeu lugar a esse ambiente da democracia fraternal ou da globalização cidadã. Tudo isso se aglutinou. E hoje vivemos essa experiência plural de estarmos à disposição do constitucionalismo como um movimento completo, como um movimento complexo e como um movimento que, a partir do século XXI, também será marcado pela exigência de que mulheres e homens e todos os padrões daí decorrentes, falamos do sexo biológico, mas questões de gênero, opção sexual, raça, etnia, possam ser acolhidos nesse movimento que, se não se acomodar a essas expectativas plurais, certamente será substituído por algo que talvez ainda não conheçamos e por algo que talvez, não tendo sido testado pela nossa história, pode vir a ser pior do que o que nós temos hoje. Então, a ideia do constitucionalismo como esse movimento que coloca-nos à disposição de uma teoria da Constituição, teoria dos direitos fundamentais, teoria da organização dos poderes e principalmente uma teoria processual de dar efetividade a essa Constituição, é algo que vai fazer parte da nossa próxima aula. E, sem dúvida alguma, vamos fazer, já no terceiro e quarto momento da nossa semana, um recorte, um olhar, uma preferência para a igualdade na perspectiva de gênero e o movimento feminista. Um movimento que se consolida a partir do final do século XIX, já tendo nascido com robustez, mas infelizmente invisibilizado e forçadamente escondido, né, no século XIX, nasce com força no final do século XIX, prevalece como algo a ser colocado à disposição das mulheres durante o século XX e nasce com uma naturalidade incrível nesse século XXI. O feminismo não é algo da moda, não é algo novo, é algo que se coloca na base do constitucionalismo contemporâneo, mas que muitas vezes só passou a ser enxergado de uma maneira mais popular e mais natural a partir desse século XXI. E é isso que nós vamos tentar tratar aqui nessa semana desse excelente programa chamado Saber Direito. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.